aplaudir o Senhor, pode se sentar, boa noite, a paz, vocês estão bem? Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus antes da cruz, mostrando, testificando para nós: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, de trás para frente, vigiem e orem. Estamos no mês vencendo as guerras espirituais, pegando do alto, do céu, tudo que está sendo colocado aqui, sendo trazido para nós como arma de guerra, para a gente enfrentar. Jesus já venceu por nós, mas nós não podemos nos desfocar, nós não podemos perder as pequenas batalhas, porque as grandes virão, faz parte do processo, faz parte do propósito, mas nós estamos numa missão. Então tudo que tem vindo do céu sobre esse lugar tem sido arma para nós. Se você for conversar com um comandante de um exército, certamente quando eles vão para a guerra, eles estudam o exército adversário. É igual quando você vai assistir o jogo da Copa, né, e você vê o técnico estudando o time adversário. Então ele sabe exatamente quem é quem, como que é o passe, quem é fraco nisso, qual que é o ponto fraco do outro, o ponto forte do outro. Então, você precisa estudar o adversário. Ok, isso é muito importante. Mas mais do que estudar o adversário, você precisa se conhecer. Mais do que você saber as armadilhas de Satanás, do que ele é capaz de fazer, você precisa se conhecer. Mais do que um exército se preocupar com as técnicas do exército adversário, o exército precisa saber exatamente quais são os pontos fortes e os pontos fracos que eles têm, porque senão eles podem perder a batalha. Os pontos fortes são maravilhosos, é aquilo que a gente é bom, e você pode saber rapidinho que você é bom. Eu sou comunicativa, eu sou corajosa, sou determinada, eu tenho muita fé. Nossa, eu sou indesistível, eu sou generosa, generoso. Qual que é o seu ponto fraco? O ponto forte é dado por Deus, são as qualidades, os dons que Deus nos dá e que o Espírito Santo vai nos capacitando ao longo do caminho, vai nos aperfeiçoando, vai nos levando, nos trazendo mais maturidade. Mas qual é o nosso ponto fraco? Onde está a nossa fraqueza? O mundo espiritual é muito real, e a gente ignora aquilo que pode nos fazer perder a guerra. Tem muita gente perdendo a guerra porque está ignorando o ponto fraco, ignorando aquilo que merece atenção. Talvez a sua fraqueza seja algo pequenininho, inofensivo, só você sabe. Você esconde do povo da igreja, você esconde do povo do trabalho, você esconde até da sua família. Mas o diabo sabe o que é. E aquilo que parece pequenininho, deixa eu te falar, tudo que é pequenininho uma hora cresce e derruba uma casa inteira. Aleluia, ai que bonitinho, aleluia, não faz mal para ninguém. Vai ver o cupim derrubando tudo. Quando você olha, o móvel vai pro chão, porque o cupim acabou, pequenininho, inofensivo. Tudo que é pequenininho, que parece inofensivo, uma hora vai te destruir. Nossa. Primeira carta aos Coríntios 10:12 diz assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Todos nós podemos cair. A carne, ela é mais poderosa do que o diabo, porque Jesus já venceu o diabo na cruz. Mas a carne, deixa eu te dizer, você tem que vencer ela todos os dias. Todos os dias nós temos que vencer as nossas fraquezas, a nossa natureza humana. Até o super-homem, até esse personagem tem uma fraqueza. Ele não pode ver a criptonita. A criptonita deixa ele fraco. Um homem que voa, um homem que levanta prédio, levanta carro, meu Deus, ele tem um ponto fraco. Todos nós temos uma criptonita, às vezes até mais. Você precisa identificar.
na Bíblia, um grande homem ignorou o ponto fraco. Sansão, o homem mais forte que já existiu, rasgava o leão no meio, venceu 1000 filisteus com uma queixada de jumento, um homem muito forte, muito poderoso. Mas chegou uma Dalila inofensiva, amorosa, boazinha, nossa, bem fofa, que destruiu ele, que enganou ele, que fizeram que cortasse o cabelo dele e que ele perdesse toda a força. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, mais poderoso, rico. Meu Deus, quanta sabedoria daquele homem. Teve escola com o pai dele, Davi. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi ensinou para ele sobre Deus, os princípios de Deus. Mas de repente, um ponto fraco com mulher. Ele foi seduzido por tantas mulheres que adoravam outros deuses. E quando ele percebeu, ele já estava distante, fazendo a mesma coisa que elas. O nosso ponto fraco pode nos destruir. O ponto fraco é aquilo que te deixa vulnerável. O ponto fraco é a porta de entrada para Satanás agir. Guarda isso. O ponto fraco é a porta de entrada para Satanás agir. Olha o caso de Judas, Lucas 22:3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Ele era o que? Ganancioso. O problema dele era dinheiro. Ele vendeu Jesus. Satanás só entra quando tem porta aberta. Cuidado. Soberba, insatisfação, vaidade, ganância, adultério, pornografia, medo, insegurança, ciúmes, ira, mentira, fofoca, inveja. Porta aberta para Satanás agir. Sentimentos que todos nós podemos ter, sujeitos à humanidade. E você percebe que você começa a atrair pessoas do mesmo jeito que você. Pessoas que vão inflar o seu ego. Pessoas que vão falar: isso aí, amiga, você tá certa. Trai mesmo, ele merece. O cara que vai chegar e falar: ah, cara, não, mas sua mulher, tipo, ela não dá atenção para você, você tem que trair ela mesmo. Eu faço isso. Não, relacionamento, ah, acabou um, começa o outro. Não, a fila anda. É isso aí, amiga. A gente começa a atrair, às vezes eu vejo umas pessoas mandam para mim assim: bicho, parece que eu tenho o dedo podre. Eu termino um relacionamento, arrumo outro pior. É isso aí. Você começa a atrair. Essas pessoas são enviadas pelo inferno para massagear o seu ego, para tolerar a sua imoralidade, para falar: tá tudo bem, ninguém está vendo, continua que você está certo. Deus te manda pessoas para te falar a verdade mesmo que doa. E o diabo manda pessoas para falar o que você quer ouvir. A gente sabe muito bem o que é isso na prática. Virou a cara, não gostou. Como que eu posso vencer? Aí de manhã eu falei, né? Você imagina? Porque assim, ó, uma pessoa mentirosa atrai uma pessoa mentirosa. Você consegue imaginar um diálogo entre dois mentirosos? Ah, eu pesquei um peixão desse tamanho, o meu muito maior. Como que é um diálogo? Um diálogo entre um invejoso e o outro invejoso. As pessoas se atraem. O diabo faz conexão. Um lambe a ferida do outro. Cuidado com quem você anda. Nossa, mas você está falando tudo isso, eu já sei um monte de ponto fraco meu aqui, que eu vou fazer da minha vida agora? Como que eu posso vencer? Se essa palavra está vindo, Jesus traz a receita. Porque Ele te ama. Ele quer que você cumpra o propósito. Ele quer que a sua família seja restaurada. Ele quer que você enxergue o perigo e que você volte, você recue. Ele não traz uma palavra para te acusar. Quem acusa é Satanás.
Deus, Ele disciplina porque Ele ama. E todos nós temos pontos fracos. Nós precisamos, como que a gente vence? Primeiro, identificando. Segundo, reconhecendo. Eu tenho isso para Jesus. É difícil. É difícil você falar, eu sinto inveja de tal pessoa, quase que não sai. Eu sinto mágoa porque a gente quer guardar, mas Deus sabe, Ele sonda, Ele sabe tudo. Você só precisa identificar, reconhecer, listar, faz uma lista mesmo. Abre, rasga o coração para Jesus e coloca todos os pontos fracos debaixo dos pés dele. Esse é um lugar seguro, porque Satanás pode até chegar perto, mas ele jamais vai conseguir tocar. Está nos pés do Salvador. Todos os dias eu levanto e coloco os meus pontos fracos embaixo dos pés de Jesus. Fala, não deixa tirar daí não, deixa aí que senão não dá certo. Todo dia essa tem que ser a sua oração. Para de achar que você pode vencer alguma coisa sozinho. Se você teve um dia problema com álcool, fica longe. Se você teve problema com mulher, fica longe. Se você teve problema com droga, fica longe. Ah não, mas eu estou liberto. Ok, você é herdeiro, você não é mais escravo. Mas a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de você. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não está dizendo, vai lá na rodinha, porque agora o Espírito Santo está com você e você vai vencer. Desde que isso não seja uma ordem do Senhor para uma missão, não vá. Que quando o Senhor reveste, é para um propósito. Fica longe. Quantas pessoas caem? A gente olha e fala, meu Deus do céu. Não, mas a pessoa fala, não, mas agora eu me batizei. O pessoal que se batizou, toma cuidado. Cuidado, existe uma caminhada, fica longe do mal, longe, longe mesmo. Fuja da aparência do mal. Você precisa colocar os pontos fracos aos pés de Jesus. O apóstolo Paulo disse, quando sou fraco, reconheceu, é que sou forte. A gente só é forte no Espírito quando a gente reconhece que é fraco diante do Senhor. Olha, eu tenho tudo isso, eu não posso. Eu sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Ele mesmo, um homem que fez tantas coisas, que escreveu as cartas, que deixou tanto ensinamento para nós, disse, me foi colocado um espinho na carne, ninguém sabe o que é o espinho, para que eu não me vangloriasse. Esse homem foi a torcer o céu, esse homem teve visões, esse homem teve muitas experiências com Deus. Ele disse, para que eu não me vangloriasse, foi me colocado um espinho na carne, e eu pedi para que Deus tirasse 3 vezes, mas Ele não tirou. Ao contrário, Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como é bom saber disso. Como é bom saber disso. Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso nós precisamos identificá-las e reconhecê-las e colocá-las no lugar seguro, no lugar certo, que é aos pés de Jesus. Sozinho você não vai conseguir vencer, mas o Senhor deixou o maior de todos os aliados para a batalha, para todas, para as pequenas, para as grandes, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo está com a gente. Para a gente permanecer firmes e inabaláveis diante das guerras, precisamos conhecer a nós mesmos, ser sinceros conosco, com a gente mesmo. Ser sincero com o Senhor, conhecer a palavra, conhecer a Bíblia e manter o espírito pronto, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fuja da aparência do mal. Você não precisa provar nada para ninguém, nada para ninguém. Você não precisa mostrar sua força para ninguém. Você precisa se submeter a Deus, resistir ao diabo,
porque ele vai fugir de você. Eu quero encerrar, já contei isso em outros momentos, em outras analogias, de uma história de um copeiro, de um rei. Que copeiro? De um rei que foi escolher um novo cocheiro para ele. Então tinha 3 ali homens, e o primeiro dele foi mostrar as suas megas habilidades. Então ele ia perto dos barrancos, dos precipícios, desviava das pedras, e sou o cara, o cocheiro. Passou a vez dele, veio do meio, um pouco mais cauteloso, mas ainda assim também passava perto, desviava um pouquinho, mostrava um pouco menos de habilidade, mas um pouco mais de cautela. E o terceiro mostrou muita cautela, ficou longe dos barrancos, dos abismos, das pedras, dirigiu com cuidado, porque ele reconhecia a responsabilidade que ele tinha no caminho, no trajeto. Quem vocês acham que deu confiança para o cocheiro? Aquele que foi cauteloso. Você não precisa se arriscar, você não precisa chegar perto do perigo, você não precisa mostrar que é bom, você só precisa colocar tudo aquilo que é fraco em você diante de Jesus, para que o poder dele se aperfeiçoe, para que o seu espírito esteja pronto, para que você mate a sua carne todos os dias e que você cumpra o propósito já estabelecido pelo céu. Que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada, que o seu casamento seja abençoado, que a sua vida seja abençoada, e que você seja um exemplo, um farol, como eu falei sobre as mulheres, que vocês sejam um farol nessa cidade, de alguém que entendeu, que precisa, que reconhece. O ponto fraco é importante para nós, porque nos deixa bem na dependência. Se não fosse isso, nem de Deus a gente precisava. Que bom que eles existem, que bom que o Senhor colocou fraquezas em nós, para que a gente possa depender dele até o último dia da nossa vida. Você tem um aliado, o Espírito Santo está com você. A guerra já foi vencida, e todas, uma a uma, serão vencidas dia após dia, porque o Espírito Santo nos ajuda. Amém. Feche seus olhos. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, porque às vezes a gente não quer identificar, não quer reconhecer para o Senhor que precisamos de ajuda, que o nosso coração não está legal, que a gente tem olhado, tem visto, tem pensado, tem sentido coisas que são portas para Satanás agir. E Satanás está fazendo uma bagunça, e a gente fica questionando: Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou hoje, o Senhor deixou bem claro hoje o que está acontecendo, as portas que estão abertas, que precisam ser fechadas hoje. Que cada um dos teus filhos coloque as fraquezas, os pontos fracos aos pés do Senhor, que o nosso espírito esteja sempre pronto, que a gente sempre vença a luta contra a carne, e que os nossos pontos fortes sejam aprimorados pelo Senhor, porque tudo que o Senhor dá é para um propósito, todo dom vem para um propósito. Que possamos te adorar, te servir, que possamos alegrar o seu coração, que possamos ser exemplo, Senhor, de pessoas que entenderam. O Senhor ama todos aqui, o Senhor quer curar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer restaurar, o Senhor tem prazer em fazer isso. Mas às vezes a gente precisa parar tudo e fazer essa lista, e essa oração corajosa, reconhecendo que precisamos do Senhor todos os dias. Colocamos diante do Senhor as nossas fraquezas, embaixo dos teus pés, o lugar seguro, e lá elas vão ficar, nós não vamos pegar de volta. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus.